Milionário deixa cofre aberto para testar a empregada, mas não fazia ideia do que aconteceria. Ele deixou o cofre aberto, a câmera desligada e ficou de olhos atentos, pronto para flagrar a desonestidade. Mas o que ela fez em seguida destruiu tudo o que ele acreditava sobre confiança. Fique até o final, porque essa história prova que caráter não se mede pela aparência, se mede pelas escolhas que ninguém vê. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de onde está vendo. Carlos observava a mansão com um olhar distante, como se fosse um castelo em que ele mesmo se sentia prisioneiro. Em sua mente, desconfiava de todos, até de Marta, sua funcionária fiel há tantos anos. Um homem que construiu sua fortuna nas bases da desconfiança, ele acreditava que o mundo era um lugar onde todos estavam prontos para puxar o tapete. Eu vou testar Marta, ela vai cair, pensava, enquanto deixava o cofre da sala de estar entreaberto, sem que ninguém soubesse. A câmera de segurança desligada, ele aguardava ansiosamente para ver a falha que ele acreditava ser inevitável. Marta, ao perceber o cofre ligeiramente aberto, ficou um momento parada. Algo dentro dela dizia que ali havia mais do que apenas uma falha comum. O que ele está tentando me testar? Pensou, sem demonstrar qualquer reação. Com as mãos trêmulas, ela aproximou-se do cofre e, por instinto, fechou a porta com cuidado. Ela sabia que o que ela faria ali não era apenas fechar um cofre, mas preservar sua integridade. Não vale a pena, pensou consigo mesma, antes de voltar à sua rotina. Carlos estava oculto, observando como Marta reagiria. Ele se preparava para registrar sua falha, aguardando com os olhos fixos nas câmeras desligadas. Agora vai ser a hora, dizia para si, com a confiança de quem sabia que, em algum momento, ela falharia. Mas o que ele viu foi algo que nem ele mesmo havia antecipado. Marta fechou o cofre e seguiu sem dizer uma palavra. Um gesto simples, mas cheio de força. Carlos sentiu algo que jamais imaginou sentir, uma pequena pontada de dúvida. Ele queria que Marta caísse na armadilha que ele havia preparado, mas ela não parecia interessada em ser testada. Ela não viu a armadilha, pensou ele, perplexo. Havia uma pureza em sua reação que ele não entendia, algo que mexeu profundamente com ele. Será que as pessoas são assim, realmente? Ele se perguntava, sem uma resposta clara. O teste de confiança, que ele havia arquitetado com tanto zelo, virou um jogo de espelhos. Agora, ele se via refletido na própria desconfiança que tinha alimentado por tantos anos. Marta, sem perceber, havia mostrado a Carlos algo que ele nunca soubera enxergar, a confiança verdadeira. Um sentimento que, para ele, parecia ser uma miragem, algo que os outros possuíam, mas ele jamais poderia alcançar. Mas ele não entendia, ainda, o que Marta tinha demonstrado tão claramente. Ele continuou ali, imerso em pensamentos. Ela deve ter algum motivo para isso, pensava, como se estivesse se convencendo. Ele tentou procurar justificativas para o que acabou de ver, mas nada fazia sentido. Marta simplesmente fechou o cofre e seguiu com sua vida. O que mais ele poderia esperar de alguém que demonstrava tanto respeito por regras que ele mesmo criou? Mas, ao mesmo tempo, a dúvida continuava a rondá-lo. Será que ela está realmente assim, ou está só jogando o jogo? O que ele não sabia, e o que apenas o tempo iria revelar, é que o teste não havia sido para Marta. O teste era para ele mesmo. E o reflexo de sua desconfiança e desilusão estava prestes a ser confrontado de uma maneira que ele jamais imaginaria. Marta, com sua integridade inabalável, talvez fosse mais sábia do que ele pensava. Ou, talvez, ela fosse a única ali que tinha aprendido o verdadeiro significado da confiança. O que aconteceu a seguir, Carlos nunca poderia prever. O que Marta fez foi apenas o início de um despertar para uma realidade que ele jamais quis enxergar, mas que ele, de alguma forma, já sabia que teria que enfrentar. Como tudo isso se desenrolaria, ninguém poderia dizer. Mas uma coisa era certa, a vida de Carlos nunca mais seria a mesma. A mansão de Carlos era imensa e vazia, como um gigante de concreto que respirava solidão. Cada cômodo parecia uma peça de um quebra-cabeça que nunca se encaixava, e os móveis, embora caros e refinados, não passavam de objetos inanimados, sem alma. O eco dos passos de Carlos preenchia os corredores, como se ele fosse o único habitante daquele lugar. Naquele lar de luxo, não havia risos, nem calor humano, apenas uma frieza palpável que se intensificava a cada dia. Ele olhava ao redor, mas não via nada além de muros altos e portas fechadas. Marta, por outro lado, era uma figura simples, mas de uma força que ninguém jamais imaginaria. Aos 50 anos, ela trabalhava na mansão há tanto tempo que já parecia parte do mobiliário, embora fosse tratada como invisível aos olhos de seu patrão. A casa de Carlos nunca foi um lugar acolhedor para ela,
mas Marta sempre encontrou algum tipo de paz na rotina que criará ali. Ela sabia o que fazer, onde fazer e como fazer, sem precisar de muito. Ao longo dos anos, Marta aprendeu a ser discreta, a caminhar suavemente pelos corredores, a não fazer barulho e a não ser notada. Era assim que ela se sentia mais segura. O contraste entre Marta e Carlos era imenso. Enquanto ele ostentava uma vida de luxo e isolamento, Marta carregava a humildade de uma mulher que sabia o valor do trabalho duro e da dedicação. Ela nunca se importou com a grandeza da mansão. Para ela, o trabalho era apenas uma maneira de sustentar sua filha, Joana, e garantir que tivesse o que fosse necessário para uma vida simples, mas digna. Carlos, ao contrário, parecia viver cercado de riquezas que, no fundo, não preenchiam o vazio que ele sentia em seu coração. O ambiente da mansão não oferecia conforto nem calor humano. A casa era cheia de quartos grandes e vazios, com longos corredores de mármore que pareciam se estender sem fim. As paredes estavam adornadas com quadros e estátuas de valor incalculável, mas nada ali transmitia um senso de pertencimento ou de acolhimento. Cada detalhe parecia pensado para mostrar poder, mas não para gerar conexão. Carlos andava de um lado para o outro, como se estivesse preso em seu próprio castelo, sem saber como escapar daquela sensação de vazio que lhe acompanhava. Marta, por mais que se esforçasse, nunca poderia mudar a atmosfera da mansão. Ela sabia que o lugar, por mais grandioso que fosse, não era seu. A casa era de Carlos, e ela apenas estava ali para fazer o que ele não queria ou não sabia fazer. Mas, ao mesmo tempo, Marta encontrava uma estranha paz na simplicidade de sua vida. Ela sabia que o que realmente importava estava fora daquele lugar, nas pequenas coisas que construía com sua filha e na forma como se entregava ao trabalho, sem esperar nada em troca. Cada dia que Marta passava ali parecia mais uma confirmação de que ela nunca seria parte do mundo de Carlos. Ela sabia que ele jamais iria perceber o que ela fazia ou o esforço que ela colocava em cada tarefa. Mas, para Marta, isso nunca foi um problema. Ela sabia que o que importava era fazer o melhor possível, independentemente de ser vista ou reconhecida. Seu valor não estava nos olhos de Carlos, mas em sua própria integridade e dedicação ao trabalho. Enquanto Carlos se perdia em sua própria solidão, Marta se perguntava se um dia ele entenderia que as coisas mais valiosas da vida não estavam na riqueza material, mas na maneira como nos relacionamos com os outros. Ela nunca pediu reconhecimento, nunca esperou nada além de fazer seu trabalho da melhor maneira possível. E, ainda assim, ao observar a maneira como ele se movia, ela sabia que, de algum jeito, ele ainda se sentia vazio e desconectado de tudo. A cada dia, Carlos parecia mais preso na armadilha que ele mesmo havia criado para si. A casa, que deveria ser um símbolo de sucesso e poder, apenas refletia sua solidão e sua desconfiança. Marta, sem saber, era a única presença constante e verdadeira naquele lugar. Mas, ao contrário de Carlos, ela sabia que, mesmo que a mansão estivesse cheia de riquezas, a verdadeira vida não estava ali. Marta sempre acreditou que a felicidade estava nas pequenas coisas. Ela vivia com sua filha Joana em um sobrado simples, longe do luxo e da ostentação de Carlos. A casa era modesta, mas cheia de amor. O dia começava cedo para ambas. Marta acordava antes do sol nascer, já preparando o café da manhã e organizando a casa. Joana, embora ainda jovem, ajudava sempre que podia, embora seus esforços fossem limitados pela falta de experiência. A rotina simples da vida delas era uma constante luta para sobreviver, mas também uma fonte constante de gratidão. A vida no sobrado de Marta não era fácil. O salário que ela recebia de Carlos era apertado, e, embora ela se orgulhasse de ser uma mulher de trabalho, as dificuldades financeiras eram uma sombra constante em seu dia a dia. Mas, ao lado de Joana, ela encontrava forças para continuar, dia após dia. O que faltava em bens materiais, sobrava em amor e dedicação. Marta sempre acreditou que a verdadeira riqueza não estava no que possuíamos, mas no que éramos capazes de dar ao próximo. Ela nunca se queixava, nunca lamentava sua sorte, pois sabia que a vida nunca foi sobre o que temos, mas sobre como enfrentamos os desafios. Mesmo com todos os desafios, Marta nunca deixava que sua filha visse suas angústias. Ela sabia que Joana precisava de um exemplo forte, alguém que não se rendesse às dificuldades. Assim, todos os dias, ela colocava um sorriso no rosto e saía para o trabalho com a mesma determinação. O amor pela filha e pela vida que estava construindo mantinha Marta motivada. Às vezes, ela se perguntava se algum dia sua vida mudaria, mas, no fundo, sabia que sua maior recompensa estava em ver Joana crescendo com dignidade, educação e amor. Os sábados eram especiais para elas. Embora não tivessem dinheiro para passeios luxuosos, Marta e Joana passavam as tardes juntas,
caminhando pela cidade ou assistindo a um filme em casa. Esses momentos simples, longe do estresse e das preocupações do cotidiano, eram o alicerce da felicidade que Marta tanto prezava. A filha sempre lhe dizia que adorava aqueles momentos, e isso fazia o sacrifício de Marta valer a pena. No fundo, ela sabia que, enquanto pudesse dar à filha o carinho e a educação necessária, tudo mais era secundário. No trabalho, Marta se esforçava ao máximo, mas, em seu coração, ela sabia que aquele lugar não era para ela. A mansão de Carlos representava um mundo que parecia distante, e o salário que ela recebia ali mal cobria as despesas de sua casa. Ela não se importava. Para Marta, o trabalho era uma forma de garantir o sustento, e não um objetivo de vida. Sua verdadeira missão era garantir o futuro de Joana e prepará-la para o mundo com valores sólidos. Marta nunca fez questão de ostentar nada, mas sua vida simples e digna era, de certa forma, sua maior riqueza. O amor entre mãe e filha era mais valioso para ela do que qualquer objeto material. Quando olhava para Joana, Marta via o futuro que ela queria construir, uma vida de possibilidades, um futuro sem as limitações que ela mesma teve que enfrentar. Mesmo que o trabalho na mansão fosse árduo, ela sabia que estava construindo algo muito maior do que um simples sustento diário. Naquele pequeno sobrado, Marta e Joana compartilhavam sonhos e esperanças para o futuro. Enquanto as dificuldades eram muitas, o amor entre elas tornava tudo mais suportável. E Marta sabia que, ao final do dia, isso era tudo o que realmente importava. Ela jamais trocaria a felicidade de sua filha por qualquer riqueza que pudesse ganhar trabalhando na mansão de Carlos. Apesar da vida simples, Marta sabia que tinha algo que Carlos nunca entenderia. Ela tinha a verdadeira riqueza da vida, a família, o amor e a paz de espírito. Não importava o quanto ela ganhasse, o que realmente contava era o que ela estava construindo. Dentro de sua casa, com Joana, com os valores que passaria para ela. Todos os dias, Marta acordava antes das 6 da manhã. O som do despertador era apenas um sinal de que mais um dia de trabalho começava. Ela levantava da cama sem pressa, já sabendo o que tinha pela frente. O café da manhã era simples, mas essencial para começar o dia com energia. Joana, ainda sonolenta, levantava-se logo em seguida, ajudando a mãe a preparar a refeição. As manhãs na casa de Marta eram sempre calmas, quase meditativas, embora o peso das responsabilidades pesasse sobre seus ombros. A rotina de Marta na mansão de Carlos começava por volta das 7. Ela saía de sua casa, seguindo rapidamente pelas ruas até a imensa mansão onde trabalhava. A cada passo, sentia a diferença entre seu lar e aquele lugar frio e impessoal. A mansão de Carlos, com seus corredores vazios e objetos de luxo, não oferecia acolhimento, mas Marta se limitava a fazer seu trabalho com dedicação. Ela sabia que ali, ninguém se importava com sua presença, e ela mesma jamais buscou mais do que cumprir suas obrigações. Marta trabalhava incansavelmente, mas nunca reclamava. Era preciso cuidar de tudo, desde a limpeza até a organização das coisas mais simples. Carlos, por sua vez, a observava de longe, mas nunca dava atenção às suas tarefas. Ele nunca dizia obrigado, nem oferecia um sorriso. Para ele, Marta era apenas mais uma peça que movia a engrenagem da casa, sem a mínima importância. Ela estava ali para servir, e isso era o que mais importava para ele. Porém, mesmo diante de todo o desdém de Carlos, Marta não se deixava abalar. Ela tinha um compromisso consigo mesma, com seu trabalho e com a filha. Quando a noite chegava e ela voltava para sua casa, sentia o alívio do dever cumprido. Ela sabia que, ao contrário de Carlos, sua vida tinha valor em outras coisas: o carinho de Joana, a paz de espírito e a tranquilidade de estar fazendo a coisa certa. Seu trabalho não era apenas uma fonte de sustento, mas uma forma de preservar a dignidade e os princípios que ela prezava. Apesar do cansaço diário, Marta sempre encontrava tempo para dar atenção a Joana. As conversas entre mãe e filha, no fim do dia, eram o alicerce que mantinha Marta de pé. Elas compartilhavam sonhos e até mesmo as frustrações, mas Marta nunca deixava a tristeza invadir aquele espaço. Sua missão era proporcionar o melhor para Joana, e ela sabia que cada sacrifício valia a pena. Ao colocar a filha para dormir, Marta se sentava sozinha por um momento e refletia sobre o dia. O que mais a sustentava era o amor que sentia pela filha. A rotina de Marta, embora simples, tinha um propósito claro. Para ela, o trabalho na mansão de Carlos era apenas um meio para garantir que sua filha tivesse o futuro que ela nunca teve. Não era apenas sobre o presente, era sobre construir algo maior. Marta não se importava com a falta de reconhecimento, mas sempre se preocupava em fazer o melhor, independentemente da recompensa. Era uma mulher de princípios, e isso a tornava imbatível. A vida de Marta, em sua simplicidade,
era um reflexo de sua força interior. Ela sabia que o mundo ao seu redor não a tratava com gentileza, mas ela também sabia que isso não a definia. Sua verdadeira força estava na capacidade de continuar, de se levantar a cada manhã e enfrentar as dificuldades sem perder a esperança. Enquanto muitos se rendiam ao cansaço, Marta seguia, dia após dia, com uma determinação silenciosa. O que Marta não sabia é que o que ela fazia todos os dias não passava despercebido. Mesmo que Carlos não a reconhecesse, a força que ela exibia em sua rotina diária começava a moldar algo dentro dele. Ele não entendia, mas aos poucos ele começava a perceber que o valor de Marta estava nas pequenas coisas. E, sem perceber, sua vida estava prestes a ser transformada por algo que ele nunca havia notado até então. Carlos, após tantos anos de construção de seu império, se via cada vez mais desconfiado do mundo ao seu redor. Ele acreditava que a desonestidade estava à espreita em todos os lugares, e isso fazia viver cercado por muros invisíveis, mas impenetráveis. Quando olhou para Marta, sua funcionária dedicada, uma sombra de dúvida se infiltrou em sua mente. Ela pode ser a única que não me engana, ele pensou, mas isso o incomodava. Como um homem que havia prosperado desconfiando de todos, confiar em alguém parecia uma fraqueza. Foi então que a ideia de testar Marta surgiu em sua mente, uma maneira de confirmar se ela realmente era a pessoa íntegra que ele acreditava. Vou deixá-la fazer o que quiser com o cofre, pensou ele, convencido de que ela não resistiria à tentação. Ele sabia que Marta, com sua longa trajetória na mansão, não poderia estar isenta de falhas. Todo mundo tem um preço, refletiu Carlos, e ele estava certo de que descobriria o dela. Mas ele não sabia o que estava prestes a aprender sobre si mesmo. Carlos, em seu isolamento, acreditava que as pessoas eram como peças em um tabuleiro, todas movidas por interesses próprios. Ele desconfiava de tudo e de todos, e o cofre na sala de estar era o último obstáculo entre ele e a prova de que ninguém realmente valia a confiança. Ele não sabia, mas ao tentar testar Marta, estava criando um campo minado de incertezas dentro de sua própria vida. Para ele, a integridade de Marta ainda era uma incógnita a ser desvendada. Ele ficou observando em silêncio, com os olhos fixos nas câmeras, esperando o momento em que Marta se aproximaria do cofre e cometeria o erro que ele já havia previsto. Mas a verdade é que, naquele momento, Carlos estava apenas enganando a si mesmo. Ele acreditava que as pessoas eram moldadas pelas situações que ele criava, que o comportamento delas era previsível. No entanto, ao deixar o cofre entreaberto, ele não sabia que estava prestes a ser confrontado por algo que nunca havia imaginado, a verdadeira integridade de Marta. O desafio de Carlos não era mais sobre Marta. Era sobre ele mesmo. Ele se via como um homem que controlava tudo ao seu redor, que tinha o domínio absoluto sobre sua vida e suas riquezas. Mas, ao preparar aquele teste, ele estava abrindo uma janela para sua própria vulnerabilidade. Ele estava tentando controlar algo que não podia controlar. Quando as pessoas demonstram uma confiança verdadeira, ela não pode ser forçada, e ele começaria a perceber isso lentamente. Com as câmeras desligadas, Carlos sentiu que o controle estava nas suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de desconforto começou a surgir dentro dele. Ele nunca havia se sentido tão inseguro sobre algo tão simples. O cofre, o dinheiro e a suposta falha de Marta não eram um problema. O problema era que ele estava se arriscando a perder algo muito mais valioso, a capacidade de confiar. Mesmo ele, um homem que havia construído uma fortuna, não sabia como lidar com a verdade nua e crua de que talvez ele estivesse errado. Naquela noite, Carlos permaneceu em silêncio, refletindo sobre a decisão que tomara. Ele não conseguia parar de pensar em Marta e na maneira como ela sempre cumpria suas tarefas sem hesitação. Ele se perguntava se algum dia conseguiria entender o que ela tinha de diferente. Por mais que tentasse negar, algo dentro dele já sabia que ela havia superado o teste sem nem perceber. No fundo, Carlos sentia que algo estava mudando, mas ainda não sabia o que. O que Carlos não sabia é que a verdadeira lição estava prestes a ser revelada para ele. O que ele acreditava ser um simples teste de confiança para Marta, na verdade, era um desafio que ele mesmo havia imposto a si mesmo, sem perceber. Ele começaria a perceber que, muitas vezes, as pessoas não agem de acordo com o que esperamos, mas de acordo com o que são, e isso mudaria tudo para ele. Quando Marta entrou na biblioteca naquela manhã, o som de seus passos suaves ecoou pelas paredes imponentes da mansão. Era mais uma rotina, mais um dia de trabalho. Mas algo a fez parar. O cofre de Carlos estava entreaberto, uma linha fina de luz escapava pela abertura. Marta franziu a testa por um momento, observando a cena. Será que ele deixou isso assim por engano? Pensou, mas logo descartou a dúvida. O cofre nunca ficava assim,
e ela sabia que Carlos não era o tipo de homem que cometia erros desse tipo. Algo estava estranho, mas ela não poderia fazer nada além de cumprir seu dever. O primeiro impulso foi olhar ao redor, verificar se alguém estava observando. Mas Marta sabia que a casa estava silenciosa, e Carlos, como sempre, se escondia em sua própria vida, distante de tudo e de todos. Ela aproximou-se do cofre com cautela, como se estivesse lidando com algo frágil. Em sua mente, os pensamentos voaram rápido. Ele deve estar testando a minha lealdade, cogitou. Mas Marta nunca teve a intenção de ceder à tentação, nem mesmo pensar em mexer no cofre. A decisão foi rápida, quase automática. Ela fechou o cofre, com a suavidade de quem cuida de algo precioso, e seguiu em frente com sua rotina. Marta não sentia necessidade de fazer nada além de seu trabalho. Ela era uma mulher que sabia onde estavam seus limites e suas responsabilidades. Mesmo que a oportunidade de pegar algo ali estivesse diante dela, Marta nunca considerou a possibilidade. Para ela, o valor de sua vida e sua integridade estava muito além de qualquer coisa material. Não vale a pena, pensou, enquanto fechava a porta do cofre e deixava aquele momento para trás. Não havia nada ali que fosse mais importante do que a paz de espírito que ela mantinha consigo mesma. Ao fechar o cofre, Marta sentiu algo que nem ela mesma conseguiu explicar. Era como se aquele pequeno gesto de fechar uma porta tivesse um peso maior do que qualquer coisa que ela já tivesse feito na mansão. Talvez, de alguma forma, ela soubesse que estava passando por uma prova silenciosa. Não por vontade de Carlos, mas por uma necessidade interna de se manter fiel aos seus princípios. Ela nunca soubera que aquela simples ação poderia significar tanto para o homem que a observava de longe, sem que ela soubesse. Marta continuou sua rotina, sem se importar com o cofre ou com o que aconteceria em seguida. Ela sabia que sua verdadeira recompensa não vinha das ações dos outros, mas daquilo que ela fazia, independentemente de reconhecimento. Carlos jamais saberia o que ela havia feito, ou o que deixará de fazer. Para Marta, a vida era feita de escolhas simples, e ela havia feito a certa. Era uma mulher de ação, não de palavras, e sua integridade era sua maior aliada. Carlos, do outro lado, mal sabia o que estava acontecendo. Ele estava em sua torre de marfim, aguardando a falha de Marta, como um caçador que prepara sua armadilha. Mas o que ele não percebeu foi que ele estava sendo o único capturado, preso na sua própria armadilha de desconfiança. A ideia de que Marta poderia ser desonesta já o havia corroído por dentro, mas ela, com sua atitude silenciosa e certeira, estava mostrando-lhe que a confiança não precisava ser testada. Ela simplesmente existia, sem motivos, sem jogos. Enquanto Marta seguia em frente, cumprindo suas tarefas, Carlos continuava observando, tentando decifrar o que ela faria. Mas ele não sabia que a verdadeira resposta não estava nas ações de Marta, mas no que ele mesmo acreditava sobre ela. O que ele não entendia, e que ela já sabia de cor, era que a confiança verdadeira não precisava de explicações. Marta nunca procurou validá-la, porque ela sabia que a confiança estava em suas ações e não na expectativa dos outros. E, enquanto Carlos se perdia em suas observações e estratégias, Marta já havia demonstrado, sem querer, que o valor da confiança estava em ser quem somos, sem precisar ser testados ou provados. Ela sabia que, mais importante do que o cofre, mais importante do que qualquer tentação, era a fidelidade aos seus próprios princípios. Isso, para ela, era o que realmente importava. Mas Carlos, ainda no seu isolamento, não conseguia ver que a resposta já estava diante dele. Carlos não acreditava no que acabará de presenciar. Ele se sentou em sua cadeira, com a cabeça levemente inclinada, tentando processar o que havia acontecido. Ele, que sempre acreditou ser o mestre do controle, agora se via diante de algo que não conseguia explicar. Marta, sem saber de seu teste, havia fechado o cofre e seguido seu caminho, sem hesitação. Ela não havia tocado no dinheiro. Ela não havia dado qualquer motivo para a dúvida. Para Carlos, isso era um golpe direto no seu mundo de desconfianças e manipulações. Ele não estava preparado para aquilo. A desconfiança que Carlos carregava por tanto tempo parecia desmoronar diante da simples ação de Marta. Ele se levantou da cadeira e caminhou pelo vasto corredor da mansão, sem saber exatamente o que fazer com o que acabará de observar. Ela passou no teste, murmurou, sem acreditar nas próprias palavras. Marta, sem saber, havia se tornado o reflexo de algo que ele nunca pensou que veria, alguém que não precisava ser testado para demonstrar caráter. Carlos olhou para a tela da câmera de segurança, onde o momento de Marta fechando o cofre ainda estava gravado. Ele deu um zoom na imagem, como se esperasse ver algum sinal, alguma falha, algum sinal de fraude. Mas nada apareceu. O que ele viu foi apenas uma mulher que cumpria seu trabalho, como sempre fez,
com dignidade e sem recorrer à ganância. Era como se a ideia de desonestidade fosse completamente estranha a ela. Será que ela é assim com todo mundo? Ele pensou, um pouco desconcertado com a simplicidade do gesto. O silêncio na mansão de Carlos foi esmagador. O homem que sempre se achou imune à confiança estava agora preso em um dilema interno que ele nunca imaginou enfrentar. Como ele poderia, depois disso, continuar a ver o mundo da mesma forma? Ele não sabia, mas algo estava mudando dentro dele. Talvez fosse o desconforto de perceber que havia sido derrotado por algo que ele nunca imaginou, a pureza de um simples gesto. A reação de Marta não precisava de palavras, mas ela lhe disse tudo o que ele precisava saber. A raiva começou a surgir em Carlos, mas não era da forma que ele esperava. Ele estava furioso consigo mesmo. Ele, que sempre se viu como alguém capaz de manipular a realidade, agora se via impotente diante da verdadeira honestidade. Ele se sentiu pequeno, como se o teste que ele mesmo criará tivesse se virado contra ele. Ele não sabia o que fazer com a sensação de ser um estranhamento no próprio mundo que ele mesmo construíra. Eu não sei mais em quem posso confiar, pensou, sua mente agitada, tentando encontrar uma explicação. O que Carlos não percebeu imediatamente foi que ele estava aprendendo uma lição que ele jamais esperava. Em seu império de controle e vigilância, ele havia esquecido de uma coisa fundamental: confiança não se conquista com desconfiança. E, ali, diante dele, Marta lhe mostrava exatamente o que ele nunca soubera, que a confiança verdadeira é dada livremente, sem precisar ser testada. Mas Carlos ainda estava preso ao seu próprio orgulho e não sabia como lidar com isso. Enquanto isso, Marta continuava sua rotina, alheia a tudo o que acontecia na mente de Carlos. Ela não sabia que, naquele simples gesto de fechar o cofre, ela havia mexido com o homem mais poderoso daquela casa. Carlos estava completamente imerso em sua dúvida interna, e Marta, sem querer, havia dado a ele uma lição que ele jamais imaginaria. A confiança não precisava de jogos, de testes. Ela simplesmente existia. E, sem perceber, Marta estava fazendo Carlos se questionar sobre tudo o que ele acreditava. Carlos, ao se ver desafiado dessa forma, começou a refletir mais sobre o que realmente importava. Ele não sabia como resolver aquela sensação que o invadia. Era como se sua própria visão sobre as pessoas, sobre a vida, estivesse sendo lentamente desconstruída. Eu nunca pensei que isso aconteceria, ele pensava. Mas Marta, sem saber, havia plantado uma semente de dúvida que começaria a crescer dentro de Carlos. Ele não sabia, mas esse pequeno gesto de Marta estava prestes a mudar sua forma de ver o mundo para sempre. Carlos cresceu em um ambiente onde a confiança era vista como uma fraqueza. Desde pequeno, ele aprendeu que o mundo era um lugar traiçoeiro, e que, para sobreviver, era necessário manter uma distância emocional de tudo e todos. Seu pai, um homem rígido e desconfiado, lhe ensinou que, se não tomasse cuidado, as pessoas o usariam e o destruiriam. Nunca se entregue, Carlos, seu pai sempre dizia, quem confia acaba sendo enganado. Essas palavras ecoaram por toda a sua vida, moldando seu caráter e sua visão sobre o mundo. Carlos cresceu acreditando que, ao manter a guarda alta, estaria sempre seguro. A desconfiança tornou-se um pilar fundamental na vida de Carlos. Ao longo dos anos, ele se cercou de pessoas que, de alguma forma, reforçavam sua visão de mundo. Ele contratava funcionários com o único objetivo de mantê-lo sob controle, sempre desconfiando de suas intenções. Ele nunca se permitiu relaxar, nunca se entregou a uma amizade verdadeira, e muito menos a um relacionamento. Ele acreditava que o amor e a confiança eram ilusões que só serviam para quebrar as pessoas. E, assim, construiu uma vida de sucesso, mas também uma vida solitária, sem conexão genuína com ninguém. Quando começou a acumular sua fortuna, Carlos percebeu que a desconfiança o havia levado longe. Ele tinha uma mansão grandiosa, carros luxuosos e um império de negócios próspero. Mas, ao olhar ao redor, ele se sentia vazio. Havia algo faltando em sua vida, algo que o dinheiro não podia comprar. O que ele queria, mais do que qualquer coisa, era a sensação de segurança que vinha da confiança. Mas ele nunca soubera como confiar em ninguém. Como poderia confiar, quando toda sua vida fora construída com base na desconfiança? Em sua juventude, Carlos teve um grande amor. Uma mulher chamada Laura, com quem ele pensou que poderia compartilhar uma vida inteira. Mas, um dia, ele descobriu algo que nunca poderia imaginar. Ela o havia traído. Esse episódio foi devastador para Carlos e consolidou sua visão de que confiar nas pessoas era um erro fatal. Ele fechou seu coração, jurando nunca mais ser vulnerável. Desde então, Carlos se tornou um homem frio, distante,
incapaz de se conectar emocionalmente com qualquer pessoa, mesmo que o desejo de ser amado estivesse lá, oculto em algum lugar dentro dele. O amor de Laura foi, sem dúvida, o ponto de virada na vida de Carlos. A traição dela o fez acreditar que todas as pessoas eram iguais, que, no fundo, todos buscavam se aproveitar dos outros. Esse evento marcou sua juventude e o definiu como um homem de negócios impiedoso, mas também profundamente solitário. Ele se refugiou no trabalho, na construção de seu império, acreditando que isso lhe daria o que ele mais desejava: segurança. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que esse sucesso não lhe proporcionava a verdadeira paz que ele buscava. Ao olhar para Marta, Carlos sentia uma estranha mistura de emoções. Ela era tudo o que ele não conseguia ser: simples, humilde e, o mais importante, confiante. Marta não parecia carregar as cicatrizes que ele carregava desde a infância. Ela não tinha medo de confiar, não tinha medo de ser vulnerável. E, isso, para Carlos, era um mistério. Ele queria entender de onde vinha essa confiança dela. Como ela podia ser tão certa de suas ações, tão segura em seu próprio ser, enquanto ele passava a vida se questionando, se protegendo e se defendendo de tudo e todos. Mas o mais estranho era que, apesar de todas as suas defesas e estratégias para evitar a dor, Carlos começava a se sentir atraído pela ideia de confiar. A reação de Marta ao fechar o cofre não o deixou apenas desconcertado, mas também o fez repensar sua própria visão de mundo. A forma como ela agiu com tanta naturalidade o desarmou. Ela não precisava de nada além de sua integridade, algo que ele, com toda sua fortuna e poder, nunca soubera encontrar. E foi aí que a pergunta surgiu em sua mente: será que a confiança, que tanto evitei, é, na verdade, a chave para a verdadeira felicidade? Carlos se encontrava em um ponto de inflexão em sua vida. Ele não sabia o que fazer com os sentimentos conflitantes que estavam começando a surgir dentro dele. Ele havia vivido anos com a crença de que confiar nas pessoas o destruiria, mas Marta, sem saber, estava desafiando essa visão. Como alguém tão simples poderia ter algo que ele, com todo o seu poder, nunca conseguirá conquistar? E a dúvida crescia em sua mente: será que ele poderia mudar sua forma de ver o mundo e finalmente aprender a confiar? Carlos estava em um mar de pensamentos, as ondas da dúvida batendo contra sua mente de forma implacável. Ele, que sempre acreditou que o controle era a chave para tudo, agora se via questionando suas próprias crenças. O que mais o incomodava era o contraste entre ele e Marta. Ela, com sua postura tranquila e simples, parecia ser exatamente o oposto dele. Ela confiava sem precisar ser testada, sem jogar jogos mentais. Marta, sem saber, havia desafiado a base do que Carlos acreditava ser a verdade. Como ela consegue? Ele se perguntava, sentindo uma frustração que ele nunca imaginou experimentar. Durante dias, Carlos ficou imerso em seus pensamentos, tentando entender por que ele sentia que sua vida havia perdido algum sentido. Ele sempre acreditou que o poder estava no controle e que a desconfiança o mantinha seguro. Mas agora, tudo isso parecia ter uma fragilidade que ele não sabia como lidar. Ele nunca pensou que a verdadeira segurança poderia vir da confiança. E, por mais que tentasse, não conseguia encontrar uma justificativa para o que Marta lhe havia mostrado, tão simplesmente, ao fechar o cofre. Ela não precisava de nada, nem de validação, e ainda assim agiu com uma integridade imensa. Carlos se sentia perdido, como se tivesse construído sua vida sobre um fundamento falso. Por anos, ele acreditou que o segredo para o sucesso era proteger-se a todo custo, evitar a vulnerabilidade e controlar todos ao seu redor. Mas Marta lhe mostrou que o verdadeiro poder vinha da simplicidade e da sinceridade. Ao fechar o cofre, ela lhe mostrou que a confiança não é uma moeda que se compra ou se testa. Ela estava ali, em suas ações, sem que ele pedisse ou esperasse. E isso, mais do que qualquer coisa, o fez questionar a vida que ele havia construído. A dúvida que Carlos sentia começava a tomar forma. Como poderia confiar em alguém depois de tantos anos de desconfiança? Ele nunca teve modelos de confiança genuína, e sempre usou sua riqueza como um escudo contra o mundo. Agora, ele se via vulnerável. A ideia de confiar, de realmente acreditar nas pessoas, parecia quase uma loucura. Mas, por algum motivo, a atitude de Marta estava penetrando em sua alma. Ele sabia que não poderia voltar atrás, que algo dentro dele estava mudando, mas não sabia por onde começar. À noite, Carlos refletia sobre sua vida e tudo o que ele havia conquistado. O que valia a pena? Sua fortuna? Sua casa imensa? Ele olhou para a janela da mansão, para a cidade que se estendia diante dele, mas nada parecia importar mais. O vazio que ele sentia, o peso da solidão que carregava, era mais pesado do que qualquer riqueza. Carlos não sabia como expressar isso,
mas em seu coração havia uma vontade de mudar. A mudança, ele sabia, começava pela confiança. Mas ele não sabia se estava pronto para isso. Foi então que uma pergunta simples surgiu em sua mente, uma pergunta que ele nunca teria considerado antes. E se eu deixasse de lado toda essa desconfiança? E se eu simplesmente confiasse nas pessoas ao meu redor? A ideia de confiar era assustadora, mas ao mesmo tempo, liberadora. Ele se perguntava se, talvez, fosse esse o caminho para a verdadeira felicidade, para a verdadeira conexão humana. Por anos, ele havia vivido com medo de ser vulnerável, mas a vulnerabilidade de Marta, ao fechar aquele cofre, parecia ser o que ele mais precisava. Carlos, de repente, começou a entender que o que ele mais temia poderia ser o que o libertaria. Confiar nas pessoas não significava ser fraco. Significava ser forte o suficiente para reconhecer que nem tudo podia ser controlado. Ele queria acreditar que Marta tinha razão, que sua integridade era sua maior força. Mas a pergunta que ele não conseguia responder era: como ele, com tantos anos de desconfiança, poderia começar a confiar novamente? E a resposta estava em algum lugar dentro dele, esperando para ser descoberta. Ele se levantou de sua cadeira, decidido a não se render mais à desconfiança que o havia consumido por tanto tempo. Sabia que a jornada não seria fácil, mas algo dentro dele dizia que valia a pena. Marta, sem querer, havia lhe mostrado o caminho, e agora, Carlos estava pronto para começar a trilhar essa nova jornada, sem saber exatamente onde ela o levaria, mas com a esperança de que, finalmente, ele entenderia o que significava confiar. Após dias de reflexão, Carlos decidiu que precisava falar com Marta. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas sentia que algo precisava mudar, não só em sua vida, mas também na maneira como ele a enxergava. Ele a chamou para seu escritório, um espaço que sempre foi reservado para reuniões de negócios, onde ele se sentia no controle de tudo. Mas hoje, ele não estava no controle. Ele estava vulnerável, e isso o assustava. Marta entrou no escritório com sua postura simples e respeitosa, como sempre. Ela sabia que Carlos a observava, mas nunca imaginou que esse momento fosse para algo tão importante. Ela se aproximou da mesa de Carlos, aguardando que ele lhe desse a tarefa do dia. Mas, ao invés disso, ele a olhou com um olhar sério, que transmitia algo que ela nunca havia visto antes: dúvida, reflexão, talvez até um arrependimento. Ela ficou em silêncio, esperando que ele falasse. Carlos respirou fundo antes de começar. Marta, disse ele, com uma voz que ela nunca havia ouvido antes, eu preciso lhe contar algo. Ele a observou por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. Eu quero que você entenda que o que aconteceu com o cofre não era sobre o dinheiro. Não era sobre testar você. Era sobre mim. Eu não sabia mais em quem confiar, e eu estava tentando encontrar uma maneira de confiar em alguém. Marta olhou para ele, perplexa, sem saber como responder. Ela nunca soubera que o gesto dela tinha causado algo tão profundo em Carlos. Você provou para mim algo que eu jamais imaginava ser possível, continuou Carlos, com um tom de voz mais suave. Eu passei a vida inteira acreditando que ninguém era digno de confiança, e você me mostrou, com um simples gesto, que a confiança verdadeira não precisa ser testada. Ela simplesmente existe. Marta não sabia o que dizer. Ela nunca esperou que algo tão simples como fechar um cofre pudesse impactar tanto a vida de alguém, especialmente a de seu patrão. Carlos fez uma pausa e olhou para Marta com uma expressão mais suave, como se estivesse realmente vendo-a pela primeira vez. Eu quero que você saiba que, ao longo desses anos, você foi a única pessoa em quem eu nunca duvidei. Eu nunca te testei, mas você me mostrou, sem saber, que a confiança é algo mais profundo do que eu jamais imaginei. Marta, com um olhar surpreso, se permitiu sentir algo que ela jamais pensara que poderia sentir em relação a Carlos: respeito. Ela o respeitava, mas nunca imaginou que ele pudesse olhar para ela da mesma forma. Eu não sei como você faz isso, Marta, disse Carlos, com um sorriso que, pela primeira vez, parecia genuíno. Mas, a partir de hoje, as coisas vão ser diferentes entre nós. Quero que você saiba que, a partir de agora, você não será apenas uma funcionária. Você será uma administradora da minha casa. Eu confio em você mais do que qualquer pessoa. Marta, surpresa com a promoção inesperada, olhou para Carlos sem saber o que dizer. Ela nunca desejou uma posição de poder ou reconhecimento, mas a atitude dele a pegou de surpresa. Com humildade, Marta aceitou a oferta. Mas, ao fazê-lo, ela não mudou sua essência. Obrigada, Carlos, disse ela, com um olhar que transmitia sinceridade, mas também a serenidade de quem sabia que a verdadeira recompensa vinha de dentro. Ela aceitou a promoção,
mas continuou sendo a mesma pessoa de antes, a mesma mulher simples e honesta que Carlos nunca soubera ver até aquele momento. A mudança no relacionamento deles foi sutil, mas profunda. Marta passou a ter mais responsabilidade, e Carlos, pela primeira vez, sentiu que poderia confiar em alguém. Mas o mais importante de tudo foi o que aconteceu dentro de Carlos. Ele começou a perceber que o valor das pessoas não estava em suas ações, mas em sua capacidade de ser autênticas. E Marta, com seu simples gesto de confiança, o havia mostrado isso. O que começou como um teste de confiança se transformou em uma lição para Carlos, algo que ele jamais poderia ter previsto. Marta não mudou, nem um pouco, após ser promovida a administradora da mansão de Carlos. Ela continuava com a mesma rotina, a mesma simplicidade, o mesmo respeito pelas tarefas do dia a dia. A diferença estava na forma como ela agora era vista pelos outros funcionários da casa e, claro, por Carlos. Eles começavam a reconhecer nela algo que antes passava despercebido, uma liderança discreta, mas forte, construída não através de ordens ou imposições, mas pela confiança silenciosa que ela transmitia. Marta nunca foi de gritar, de se impor, ela simplesmente fazia, com a confiança de quem não precisa pedir nada em troca. Seus colegas de trabalho, que antes a viam como apenas mais uma empregada, começaram a tratá-la com mais respeito. Marta, com sua postura humilde, nunca precisou pedir nada. Seu comportamento, sua dedicação e seu caráter foram os melhores argumentos. As pessoas ao redor perceberam que o respeito não vinha de cargos ou poder, mas da maneira como alguém vive sua vida, como alguém lida com os outros. Marta se tornará uma líder, mas de uma maneira silenciosa, sem alarde, sem necessidade de reconhecimento. Carlos, por mais que tentasse se manter afastado da rotina diária da mansão, não pôde deixar de notar a mudança. Ele via Marta se movendo pela casa com uma autoridade tranquila, resolvendo problemas e guiando as pessoas com um sorriso, sem nunca perder a humildade. Ele nunca havia dado a ela o crédito que ela merecia, mas agora, ele a via com outros olhos. Ele percebeu, com uma surpresa que não podia esconder, que a verdadeira liderança não vinha de gritar ordens ou de ter poder, mas de ser capaz de inspirar os outros a seguirem sua própria conduta. Apesar de sua nova posição, Marta nunca se deixou levar pela vaidade. Ela continuava fazendo tudo com o mesmo cuidado e carinho. Quando ela olhava para a mansão, via não o luxo, mas o trabalho árduo que ela dedicava para manter tudo em ordem. Seus olhos estavam sempre voltados para as pequenas coisas, como um quadro fora do lugar ou uma janela que precisasse de limpeza. Ela sabia que, na simplicidade de seu trabalho, residia seu maior valor. Não importava a posição que ela ocupava, o que realmente importava era a integridade com que fazia as coisas. A relação de Marta com Carlos, embora mais respeitosa, ainda era distante, mas ele não podia mais ignorar a importância dela em sua vida. A promoção que ele lhe deu foi mais do que uma simples mudança de cargo, foi o reconhecimento de algo que ele nunca soubera dar valor, a confiança e o respeito. Marta nunca esperou ser reconhecida dessa forma. Ela sabia que seu valor não vinha de um título, mas da maneira como ela vivia, do modo como ela tratava os outros e se dedicava ao que fazia. Mas, ao ser promovida, Marta se tornava mais do que uma simples funcionária para Carlos. Ela se tornava um exemplo do que ele deveria ter sido ao longo de sua vida. Aos poucos, Marta se tornou uma espécie de modelo de integridade para todos ao seu redor. Ela não falava muito, não fazia grandes discursos sobre ética ou confiança, mas suas ações diziam tudo. Quando os outros funcionários haviam lidar com os desafios da mansão, com a mesma dedicação e respeito com que sempre tratou seu trabalho, não podiam deixar de admirar a força silenciosa que ela possuía. Marta não precisava de palavras para ser ouvida, ela falava com os gestos, com sua atitude, com sua maneira de viver. Carlos, vendo tudo aquilo de longe, começou a sentir um tipo de vergonha que ele não havia sentido antes. Ele, que sempre acreditou que a força vinha do controle, da posição e da autoridade, agora via Marta, que nunca precisou de nada disso, conquistando o respeito de todos. Ele sentiu, pela primeira vez, que o verdadeiro respeito não vinha de poder ou dinheiro, mas da pureza de caráter e da honestidade em suas ações. E, de alguma forma, Marta havia lhe mostrado isso, sem nunca pedir nada em troca. Mas, apesar de todo o respeito que agora recebia, Marta continuava a ser a mesma. Ela não se deixou mudar pela promoção. Ela sabia que o verdadeiro valor estava na consistência de suas ações, no modo como ela tratava as pessoas, não importando sua posição social ou seu cargo. O que ela fazia de coração, e isso era mais importante do que qualquer reconhecimento. Ela sabia que, ao final, o que realmente importava era estar em paz consigo mesma. Carlos estava sentado em sua biblioteca, contemplando a grandeza de sua mansão,
Mas, pela primeira vez, ela não parecia tão imponente. Ao seu redor, o luxo não preenchia mais o vazio que ele sentia dentro de si. Ele pensava em Marta, em tudo o que ela havia representado em sua vida. Em algum momento, ele percebeu que a verdadeira riqueza da vida não estava nas coisas que ele possuía, mas nas pessoas que ele podia confiar. A maneira como Marta agia, sem pressa de reconhecimento, sem esperar validação, foi o que mais o tocou. Ele se perguntava como nunca havia notado aquilo antes. Carlos passou a refletir sobre os anos que passou construindo sua fortuna. Ele se isolou de todos, acreditando que a desconfiança era sua única defesa, que o controle era a chave para o sucesso. Mas agora, olhando para Marta, ele via a vida de uma maneira completamente diferente. O que ele havia construído não era um império de riqueza, mas uma fortaleza de solidão. Ele nunca soubera o que era confiar, o que era entregar-se ao outro sem medo de ser decepcionado. E Marta, com seu simples gesto de fechar o cofre, havia derrubado todas as barreiras que ele construíra ao longo dos anos. A lição de Marta, embora silenciosa, foi profunda. Ela nunca precisou de palavras para mostrar a Carlos o que realmente importava. Ela não pediu por nada, nunca questionou seu papel na mansão, nunca cobrou reconhecimento. E, no final, ela foi a pessoa que mais lhe ensinou sobre integridade, sobre confiar nas pessoas e sobre o valor da simplicidade. Carlos havia se perdido por tanto tempo na busca por mais, mas o que ele realmente precisava estava naquilo que ele sempre ignorou, o poder da confiança inabalável, da autenticidade. Ele olhou para os quadros que decoravam as paredes de sua mansão e pensou, o que vale mais, a fortuna que eu construí ou as lições que aprendi aqui dentro? Ele sabia que os quadros, os móveis e os objetos de valor não poderiam preencher o vazio que ele sentia. Mas o comportamento de Marta, sua dedicação, sua confiança, eram lições que valiam mais do que todo o ouro que ele tinha. Ele se perguntou por que nunca tinha se dado conta de que o mais importante na vida não é o que possuímos, mas como nos relacionamos com os outros. Carlos começou a se libertar de seu próprio passado. Ele começou a perceber que as barreiras que ele havia construído para se proteger não eram necessárias. Ele começou a entender que a verdadeira força vinha de se permitir ser vulnerável, de confiar, de se entregar. E a confiança não era algo que ele deveria testar, mas algo que ele deveria oferecer. Marta lhe mostrou que a confiança não precisa ser forçada, não precisa ser conquistada com provas. Ela simplesmente existe, e quando você confia, você se liberta. Agora, Carlos estava pronto para mudar. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas estava determinado a começar. Marta, sem saber, tinha sido a chave para sua transformação. Ele queria se afastar da desconfiança que o tinha aprisionado por tanto tempo. Ele queria se conectar com as pessoas de uma maneira verdadeira, sem medo. O primeiro passo seria acreditar que as pessoas, assim como Marta, podem ser confiáveis sem precisar ser testadas. E isso, para Carlos, era mais difícil do que qualquer desafio que ele já tivesse enfrentado. Carlos, enfim, entendeu que as coisas mais valiosas da vida não se compram. O que realmente importa são as pessoas que nos rodeiam e a confiança que podemos compartilhar com elas. Marta, com sua integridade e seu gesto simples, lhe ensinou que o verdadeiro poder não estava no controle, mas na entrega e na capacidade de confiar nos outros. Ele sabia que tinha muito a aprender, mas estava disposto a começar essa jornada. Ele nunca imaginou que uma simples funcionária poderia mudar a maneira como ele via o mundo. E assim, Carlos iniciou sua jornada de transformação. Ele sabia que, ao confiar, ele se liberaria das correntes que o mantiveram preso por tanto tempo. Marta lhe mostrou que, na vida, os maiores tesouros não estão nas riquezas materiais, mas na confiança que damos aos outros e na conexão genuína que podemos criar. Ele finalmente entendeu o que significava viver uma vida verdadeira, sem as máscaras que ele havia usado por tanto tempo. E agora, Carlos estava pronto para ser o homem que sempre quis ser. Após tudo o que aconteceu, Carlos finalmente aprendeu uma lição que ele nunca imaginou ser possível. Marta, com seu simples gesto de fechar o cofre, não só passou no teste, mas também conquistou algo muito mais valioso, o respeito verdadeiro. Carlos entendeu que a confiança não se força, ela se conquista com ações e com a integridade que cada um carrega. E isso mudou a maneira como ele enxergava as pessoas ao seu redor. Mas e você, já confiou em alguém sem precisar de provas? O que você acha que é mais importante, o controle ou a confiança genuína? Comente abaixo, compartilhe suas ideias, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre histórias que fazem você refletir.